Olá pessoal, tudo bem? Então aqui pessoal, dando continuidade aqui, né, aos vídeos aqui do nosso canal, a gente está hoje então com mais uma proposta aqui de um projeto novo, né, de uma nova ferramenta. Para quem se lembra aí, a gente está fazendo aí, né, uma lista aí de ferramentas caseiras, né, feitas em casa, né, nós já fizemos algumas aqui, duas delas nós já finalizamos por completo e tem uma terceira que a gente tem algumas melhorias ainda que a gente precisa fazer nela, né. Vocês lembram, a primeira foi a faca de churrasco, né, que eu fiz com uma chapa de metal mais um pouquinho de madeira, que a gente fez o cabo, mais a lâmina ali, ficou bacana, né. Teve também o formão que a gente fez, que eu estava precisando mexer aqui com madeira aqui nas minhas coisas aqui. E aí a gente conseguiu ali um retalhozinho de um corte de uma cantoneira, mais um cabo de vassoura, que a gente fez o cabo, o formão, que também ficou uma ferramenta bacana, né. Quem não assistiu ainda pode ir lá no canal assistir. Por último também agora, a gente fez uma reforma, vamos colocar assim, num projeto antigo que eu tinha, que era de uma lixadeira de cinta de 2 pontos, né, que eu usei como motor ali, o meu moto esmeril, né, e aí a gente fez, né, no último vídeo a gente conseguiu fazer algumas melhorias que eu gostei bastante, né, mas ainda tem alguns detalhes nela que eu preciso consertar que ainda não ficaram bons, né. Teve até um inscrito aí que fez um comentário, Rubens, muito obrigado, ali, gostei muito do seu comentário. Eu já estava com uma pulguinha atrás da orelha ali com relação a esse problema que você relatou, né? E com certeza vai ser aí um problema que a gente vai tentar solucionar, né? Que é aquele problema que você falou, que é do apoio vertical, né? Onde a gente apoia ali a ferramenta para poder fazer o lixamento ali. Ele ficou um pouquinho, na verdade ele ficou fixo, né? Eu soldei, ele ficou fixo. E o interessante dele realmente é ter uma regulagem, né? Que à medida que você coloca e aperta a lixa, você regula ali para ele ficar bem encostado ali nas costas da lixa. Gostei bastante, tá? Do seu comentário. E hoje, pessoal, eu estava ali, aqui em casa, a gente tem um pequeno jardinzinho aqui, e aí eu estava jogando bola ali com meu filho, e eu vi que as plantas já estavam um pouquinho mais crescidas, a grama já estava um pouquinho maior, sabe? E aqui de mais ou menos de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, a gente tem que dar uma parada ali nas plantas, senão acaba virando um matagal mesmo aqui. Não tem muita coisa, mas se crescer fica feio, né? O interessante é deixar bem, sempre limpinho, cortadinho, né? E eu tava jogando bola lá com meu filho, aí eu pensei, já tá na hora de mexer com isso aqui. E eu tenho aqui em casa um tesourão de jardinagem, né? Aquele tesourão de podar, de poda. Mas o meu já está mais antigo. Eu pensei, gente, eu tenho material ali, por que eu não faço um tesourão novo? E inventando mais essa moda aí, então, eu pego lá o material que eu tenho, né, e eu tento fazer então um tesourão novo para poder fazer a poda aqui desse jardim aqui, né, e vai me ajudar, né, e vai ser um conteúdo também lá para o nosso canal, para nossas ferramentas. Então, vamos tentar? Será que vai dar certo? Vamos tentar então. Para usar de material, pessoal, a gente vai usar aquelas chapas de madeira que eu tinha comentado com vocês no último vídeo, que eu comprei pela internet. Já tem mais ou menos uns 5 anos que eu tenho guardado, né? Essas chapas, essa aqui tem 40 centímetros por 5 centímetros e 3 milímetros, tá? É uma chapa de aço carbono, tá? Não tem descrito bem aqui qual aço carbono que é, mas é um aço carbono para cutelaria, é um aço bom, é um aço bacana aí pra gente utilizar, tá bom? E o nosso velho de guerra aqui, o nosso toco de madeira quebrado, né? Ele já está diminuindo de tamanho, vocês estão vendo, né? Ele era um pouquinho maior, mas parte dele aqui eu já usei para fazer o cabo do formão. Não sei se vocês lembram aí também, que eu serrei aqui, e a gente fez o cabo do formão com esse toco de madeira, que eu achei que é uma madeira, deve ser uma vassoura das mais antigas, tá? Porque o material dele é uma madeira muito boa, não sei qual madeira que é, mas acho que vai servir para a gente fazer, né, aquele cabo ali do tesourão, né, que a gente segura aqui para cortar, tá bom? Como a gente já tem o costume, o primeiro passo que a gente faz é tentar desenhar aqui o projeto aqui no papel, para a gente ter uma noção de como que vão ser os cortes aqui da chapa, como que vai ser a confecção aqui, né, da ferramenta, né? Então a gente faz um desenho, quebra um pouquinho a cabeça, porque apesar de ser uma ferramenta simples, tem alguns detalhes de medidas dela ali, tudo, né, do fio do corte, fio da lâmina, tudo que a gente tem que pensar bem antes de fazer, porque senão a gente acaba errando, né, e acaba desperdiçando material e errando na ferramenta. Então, antes a gente pensa bastante aqui, né, para a gente tentar acertar aqui sem errar, né. Tem colegas aí que falam que a gente tem que medir
uma, duas, várias vezes para acertar de primeira, né? Para não errar, não é isso? Então a gente vai fazer aqui então esse desenho aqui agora, tá bom? E aí depois que a gente fizer o desenho, a gente vai fazer o desenho dos cortes aqui, fazer o corte e dar seguimento aí, né? Na fabricação aí do nosso tesourão de jardinagem ou tesourão de poda, tá bom, pessoal? Então, bora pro vídeo. Então aqui, né, pessoal, vamos então começar aqui o nosso projeto aqui no papel, para a gente ter um pouquinho a noção aqui das medidas, né? Deixa eu só pegar uma régua aqui para facilitar aqui para a gente tentar desenhar. Então o que vai consistir aqui então o tesourão? Ele vai ter duas partes, então, né? Duas lâminas, na verdade, uma lâmina que vai ficar na parte de baixo e outra lâmina que vai ficar na parte de cima, né? E essas duas lâminas elas têm que ser bem retas, né? E aí elas vão abrir e fechar vindo dando corte aqui, né? Lembrando que cada lâmina, então, da parte de cima e a da parte de baixo, o fio do corte dela é só de nenhuma das laterais, né? Nenhuma das extremidades, né? A outra extremidade, ela tem que ficar reta, né? Por exemplo, a lâmina de baixo, que tem contato com a lâmina de cima, você sabe, a parte de superficial dela aqui é reta, a gente não pode fazer um desbaixo do fio aqui de corte, senão a tesoura não vai funcionar, né? Da mesma forma, a lâmina que fica em cima, o corte dela tem que ser nesse sentido, e a parte que fica em contato com a lâmina de baixo tem que ser reta também. Assim, na hora de fechar a tesoura, as duas partes retas elas vão se encontrar e vão fazer o corte ali, né, da grama, da planta, ou se for uma tesoura de papel, do papel, ou dependendo da tesoura da utilidade, né, da tesoura. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é isso, né? E outra coisa também, as duas lâminas elas vão vir retas e depois elas vão ter que ter um levantamento depois da união delas, né? Um levantamento e um afastamento que é para fazer as duas pegas dela aqui, né? Os dois cabos aqui de segurar para você abrir e fechar, né? Então, vamos tentar desenhar que aí a gente vai ver se fica mais fácil aqui para a gente visualizar, né? Vou tentar desenhar sem a régua e aí depois eu passo uma caneta mais escura aqui para a gente tentar entender, então. A nossa lâmina aqui de metal, ela tem 40 centímetros por 5 centímetros, tá? Então aqui 40, aqui 5, tá bom? Então a gente vai utilizar dela mais ou menos, vamos colocar aqui que a gente vai colocar a união mais ou menos aqui no terço, 2 terços para cá, 1 terço aqui seria onde a gente vai colocar aqui o parafuso, né? E aqui daqui para cá, onde vai ter duas espigas, cada lâmina vai ter uma espiga que vai ser o encaixe, né, de cada um das partes aqui do cabo, né? Então, até aqui mais ou menos, daqui até aqui vai ser as duas lâminas, né? Aqui eu vou ter que dividir ao meio, tá? Essa chapa, duas lâminas aqui, mais ou menos, essa chapa então tem 5 centímetros. Então, 2,5 centímetros uma lâmina, 2,5 centímetros outra, né? Aqui mais ou menos no meio tem o parafuso, daqui para cá vão ser os cabos, né? Então, medindo aqui, daqui até aqui, daria mais ou menos aqui 25 centímetros. Ó, acertei aqui quase que na mosca aqui, ó, 25 centímetros daqui até aqui, tá joia? E daqui para cá a gente faz o cabo, a espiga tem que ser um pouquinho mais longa, não pode ser aquela espiga curtinha, porque na hora que bater aqui para fechar, tá quebrando, né? Então tem que ser uma espiga mais longa aqui dentro do cabo, para ficar mais firme, tá joia? Então, tendo isso em mente, mais ou menos aí essas medidas, a gente pode fazer aqui então, a lâmina de cima, ela vai vir aqui a parte reta dela, que vai ser a parte de corte, né? Tá bom? Aqui ela tem uma pontazinha aqui e ela vem descendo aqui reto também, tá bom? Essa aqui é a lâmina de cima, aqui vai ser o furo onde a gente vai colocar o parafuso, tá? Da tesoura, que ela faz assim, então no meio dela tem um parafuso ali,
tá bom? Para ela articular aqui, ó. Aí veio aqui, ela vem, se ela é a lâmina de cima, o cabo dela vai passar para, ela fica na minha direita, o cabo dela vem para minha mão esquerda, tá bom? Então essa lâmina aqui, ela veio aqui, ó. Aqui, ela tem aqui uma espiga, tá bom? E aqui, ó, a gente faz um batente, tá? A gente faz um batente aqui, para a hora que se fechar, para você não bater uma mão na outra direto, você tem que fechar até aqui. Então, as lâminas aqui na parte de trás, elas têm que ter um batente. Tanto a de cima quanto a de baixo, elas têm que encontrar aqui e fechar uma em cima da outra aqui, ó. Na hora que você bater ela aqui, fecha uma em cima da outra aqui com esse batente aqui. Esse batente da lâmina da direita com o batente da lâmina da esquerda. E esse cabo aqui vai ser o cabo que vem para a minha mão esquerda, tá? A outra lâmina aqui é bem parecida, tá joia? Ela vem aqui, aqui também tem uma ponta, aqui desce. Depois eu vou escurecer aqui com a caneta mais escura, tá? Para vocês poderem ver aí também, tá? Aqui ela desce aqui, aqui ela tem um batente aqui também e aqui a espiga dela, tá? Essa aqui, ó, já é a lâmina de baixo, tá? Lâmina de cima, lâmina de baixo, batente de cima, batente de baixo, espiga de cima, espiga de baixo, tá bom? Já essa lâmina aqui, ela passa por baixo e ela vem aqui de baixo e vem para minha mão direita. Ela vem da esquerda aqui e vem para minha mão direita. Quando eu abro aqui, ó, eu abro essa para cá e as duas lâminas abrem nesse sentido, né? Fechou, as duas lâminas fecham, eu aproximo aqui e esse batente bate nisso. Aí você fala assim, deixa eu só escurecer aqui para vocês verem, aí fica melhor aí, tá? E aqui aqui o furo, tá bom? Aí vocês estão perguntando assim, mas esse batente aqui, ó, ele tá mais distante, esse batente aqui tá mais curtinho, na hora que for fechar, eles vão desencontrar. Mas a ideia é essa, pessoal, porque quando a lâmina de baixo, ela vai fazer uma curvatura para cima e a lâmina de cima também vai fazer uma curvatura para cima. Só que a curvatura da cima, o caminho que a lâmina, que essa espiga aqui percorre, é menor que o caminho que essa espiga aqui de baixo percorre, porque a de baixo ela está mais distante, então ela tem que subir mais. Quando ela sobe mais, na hora de fechar, esse subir mais tem que ser compensado por um aumento dessa distância aqui. Então, quando a gente aumenta essa distância que você sobe, e você sobe um pouco esses dois carocinhos aqui, que a gente vai chamar de batente, aí eles ficam mais ou menos alinhados e eles chocam juntos aqui. Se eu tivesse os dois na mesma medida aqui, pessoal, aí sim que ficaria errado, que a hora que eu subisse muito essa e subisse pouco essa, quando fosse fechar, esse aqui, eles encontrariam. Então não serviria de batente, porque eles não chocaria de frente. A ideia é essa, então a gente tem que tirar essa proporção aqui, tá? O principal que a gente deve ter em mente são essas questões aí, né? Qual que vai ser a lâmina de cima, qual que vai ser a lâmina de baixo. Uma das partes da lâmina, tanto a de cima quanto a de baixo, tem que ser reta, a gente não pode fazer chanfro nela, né? Na hora que elas vão encostar uma na outra. A de baixo tem que ser lisa em cima e a de cima tem que ser lisa embaixo. Não sei se deu para vocês entenderem. Mas basicamente é isso. Essa distância também. Nossa espiga não pode ser tão curtinha também, senão ela vai quebrar aqui. Tem que ter uma espiga maior entrando aqui para dentro do cabo, tá bom? E a gente tem que fazer o parafuso aqui, tá? E as duas lâminas retas também, tá bom? E aí a gente vai tentar fazer isso aí então. A gente já marcou aqui que essa lâmina aqui, ela vai ter 25 centímetros, tá bom? A de cá também 25 centímetros. O que é 25 centímetros? Desde o parafuso até a ponta da lâmina lá, 25 centímetros, tá bom? E o restante aqui seria 40 menos 25, seria mais ou menos aqui 15. Tá bom? E aqui 15. Como a nossa chapa ela tem 5 centímetros, então eu calculei partir a chapa no meio, mais ou menos
2,5 e 2,5 aqui, de cada lado. Combinado, pessoal? Então vamos tentar partir aí pra gente fazer aí nosso tesourão aí de poda. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, dei uma pausazinha ali, fui ali tomar um cafezinho, comer uma tortinha de salgada, de sardinha. Bom demais, que a sogra fez. Vamos dar aqui então continuidade, pessoal. Essa aqui então é a nossa chapa, tá bom? E aí a gente vai fazer as medidas aqui então, das coisas que a gente precisa aqui para fazer os cortes, tá? A gente já tem em mente aqui, né? Todas essas medidas aqui que a gente já tinha feito. Eu vou deixar aqui perto aqui para eu poder me servir aí de cola, né? Tá? Então a gente vai abrir aqui. Para a gente poder tirar aqui nossa chapa. A chapa tá muito boa, pessoal, tá? Um pouco de ferrugem aqui, mas pelo tempo que ela ficou guardada, até com umidade ali e tudo, acho que até que tá um pouco enferrujada, viu? Bacana aqui a nossa chapa aqui que a gente vai usar, tá? Então, vamos fazer aqui as medidas. Como ela tá enferrujada nessa parte de cá, eu vou tentar então marcar desse outro lado aqui, tá? Então vamos aqui pegar aqui pra gente fazer as medidas aqui. Peguei aqui o paquímetro. Aqui nós temos então 5 centímetros, né? Os 50 milímetros aqui, exato, tá? E aqui então a gente vai cair para 2,5 aqui, travar o paquímetro aqui, tá? Pegar aqui bem certinho a linha aqui. Apesar de que, pessoal, eu vou cortar isso aqui com a esmerilhadeira, sabe? Eu tenho que fazer essa linha certa aqui? Tem, mas acaba que a esmerilhadeira a gente acaba dançando com ela para um lado e para o outro aqui às vezes, que é difícil fazer um corte retinho com ela, né? Às vezes você vem, aí ela vai para um pouquinho para o lado, você tem que corrigir tudo. Então, mas essa linha aqui a gente tem a obrigação de fazer certa, né? Então tá aí, tá? Já fiz aqui a linha, tá? A gente vai... Só porque eu falei que eu não conseguiria fazer uma linha reta, mas ficou bem retinho aqui, viu? Aí, pessoal, pronto. Então partimos aqui, tá? 2 partidas aí no meio. Até que não ficou ruim não. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá então? Aqui então são as nossas duas chapas já cortadas, né? Cada uma com 2,5 centímetros, né? 25 milímetros aqui. E aí não tem muito segredo aqui não, pessoal. O que a gente tem que fazer? A gente tem que definir, vou colocar aqui mais um pouco. A gente tem que definir, tem que olhar primeiro se elas estão retas, né? A gente dá uma olhada aqui, né? Para ver se elas estão bem retas aqui. As duas, tá? Porque se elas estiverem tortas, aí não fica bacana. E definir aqui qual que é a superfície que vai ser a de cima e a de baixo, tá? Essa chapa aqui é a parte que eu cortei, então ficou um pouco irregular. Já essa aqui é a que veio de fábrica, né? Que foi cortada lá na empresa lá. Aqui tá mais reta, então. Mas nessa parte aqui, ó, essa região aqui, ela tem uma caidinha aqui. Então não seria legal para ser a parte de baixo aqui do tesoura, que tem que ser totalmente plano. Já aqui, ela acaba reto aqui, né? Não tem uma caidinha aqui. Então, só tem um pouquinho só de uma rebaba aqui, que eu vou ter que passar com muito cuidado aqui, né? Uma lima aqui, só para tirar um pouquinho da rebaba, mas tem que ficar totalmente reto aqui. Então, se a gente fosse considerar, a gente vai considerar esse lado, tá? E dessa outra chapa aqui é a mesma coisa. Aí seria equivalente esse lado aqui. Então, esse lado com esse lado aqui seria, por exemplo, a chapa de cima, a lâmina de cima, e aqui a lâmina de baixo. Aí dá certinho, tá? As duas aqui
já ficam bem aqui, tá? A letra C, né, que é de cima, e essa outra aqui eu vou colocar a letra B, que é de baixo, tá? Lâmina de baixo, lâmina de cima, chanfro aqui, e na de baixo o chanfro é o contrário, é lá. Tá bom? Tá bom? Pronto, não tem segredo essa parte. A outra parte que a gente tinha combinado é de marcar com 25 centímetros o local do furo para fazer a articulação da tesoura. O furo na de cima, né? Vou fazer o furo um pouco para perto aqui da lâmina, e na de baixo também o furo um pouco para perto da lâmina. Aqui já largou o furo já. Bom, pessoal, então a gente já está dando aqui uma continuidade aqui, ó, a nossa ferramenta atual agora. A gente está fazendo aqui, na verdade, um tesourão de podar, né, um tesourão de jardim, né? E, pessoal, já estou ficando muito satisfeito, já está tomando forma já, né? Igual vocês viram aí, tá? Aqui agora está faltando finalizar algumas coisas aqui ainda, tá, pessoal? Ainda está precisando fazer aqui o fio, né, de corte da tesoura, tá bom? E eu vou precisar fazer também aqui, né, o batentezinho aqui e as espigas aqui para colocar cada cabo aqui, para a gente colocar o cabo aqui da tesoura para a gente poder cortar aqui nosso jardim, tá bom, pessoal? Mas já gostei, né? Já tá ficando bacana, tá bom? Talvez vai ter também a gente vai ter que fazer têmpera aqui nas duas lâminas, né? Muito provavelmente, para ela ficar mais resistente, inclusive, tá? E aí vocês vão acompanhando aí, tá? Que a gente vai seguindo com o vídeo. Hoje já tá ficando um pouquinho tarde aqui da hora, pessoal. E aí, esse vídeo aqui eu vou finalizar aqui, tá? Mas aí eu vou continuar a gravação aqui para logo postar o vídeo de finalização aqui da nossa tesoura. Agradeço muito a vocês, tá? Por estarem acompanhando o canal, tá? Quem gostou aí, pessoal, por favor, dê aquele like bacana. E por favor, pessoal, se inscreva aí no nosso canal. Muito obrigado, uma boa noite para vocês e até amanhã.